Tudo que você sabe sobre caça às bruxas está errado. É verdade ou não? Será que não é? Esse livro aqui, ó, vale muito a pena ler. A Caça às Bruxas na Europa Moderna. Ele trata, um historiador muito sério, trata sobre a caça às bruxas. Para começar, o pessoal fica achando que a caça às bruxas foi durante a Idade Média. E esse livro comenta que não, que o verdadeiro período de caça às bruxas foi de 1400 para frente. Eu não sei se você sabe, mas a partir de 1400 já não é Idade Média. Ali a gente já está entrando na Europa Moderna, que é o nome do livro. Logo depois vai ser descoberta da América. Teve caça às bruxas na América, a famosa caça às bruxas a Salem, 1692, já não é Idade Média. Uma das coisas mais interessantes que esse livro comenta, a caça às bruxas, é que caça às bruxas é um hiperobjeto. E o que é um hiperobjeto? Vou falar. Hiperobjeto é quando algo é tão grande, tem um escopo de tempo e espaço tão gigante que é difícil a gente ter uma visão daquilo. Por exemplo, hiperobjeto, o aquecimento global. A mudança climática é um hiperobjeto, porque a gente não sabe, é muito difícil alguém ter uma visão exatamente o que está sendo transformado. E a caça às bruxas também. O livro comenta, depois que você lê o livro, você percebe que tem mais coisas que você fica em dúvida do que certeza. Porque você fala, mas na Europa as bruxas eram assim, caçadas. Nos Estados Unidos foi assado. Na França desse jeito. E às vezes ficava, por exemplo, numa região, um país da Europa, ficava 200 anos sem ter caça às bruxas, sem ter um episódio. E depois tinha. Então esse livro, ele, ao mesmo tempo que é um panorama difícil de você ter informação. Uma das coisas legais que ele comenta é que por que teve mais caça à bruxa durante a Europa Moderna do que na Idade Média? Porque na Idade Média, apesar da igreja ter poder, a igreja não fazia julgamento. Existia uma coisa chamada ordalho. O que é ordalho? Ordalho dá até medo. Era uma prova. A pessoa que era acusada de bruxaria ou de pacto com Zebu, ela tinha que provar que ela não era. E aí que vem essas caricaturas. A pessoa tinha que provar. Como que ela provava? Eles queimavam a pessoa em brasa, colocavam uma faixa nela e falava assim, agora daqui uma semana, se você segue Deus, ele vai curar esse machucado. Quando a gente tirar essa tala que a gente colocou, tem que estar limpo. Olha o medo da pessoa que tinha que acontecer. Ou, por exemplo, o famoso caso que jogava a pessoa na água, se ela afundasse, Deus estava com ela, ela não era bruxa, né? Olha só as loucuras. Isso era ordalho. Só que aí quando a igreja começou a perder poder durante a Europa Moderna, quem fazia o julgamento da caça às bruxas, olha a loucura, era o Estado, não era a igreja. O Estado acusava a pessoa e aí ela tinha, não precisava nem de acusação. O próprio Estado acusava, não precisava ter uma pessoa da aldeia que acusasse. E aí começava o julgamento. E como tinha tortura, essa que era a dificuldade. A pessoa sob tortura, você, das torturas que tinha naquela época, você com certeza aceitava que você era bruxa e você acusava mais meia dúzia de gente da aldeia, porque não tinha como sobreviver. E isso que é louco. Mas aí alguém ia falar, mas por que se tinha tortura, eles não poderiam torturar um inocente? Acontece que na ideia do pessoal, de muita gente, né, porque como eu disse, é um hiperobjeto, teve 1000 casos, mas muita gente acreditava que se você estivesse do lado de Deus, Deus ia proteger você da tortura. Você ia ter a tortura e você não ia sentir, porque Deus está do seu lado. Se isso não é louco, eu não sei o que é louco. Bem, esse livro aqui, A Caça às Bruxas da Europa Moderna, conta muitos casos, fala dos manuais de bruxaria, que até traduziu em português, o Maleus Maleficarum, de 1400 e pouco. Ele diz até que não era o tratado mais famoso, mas tem em português, é o tratado que, assim, na época não era o tratado, o manual mais famoso. Uma das coisas importantes era que esses tratados de bruxaria tinham que circular e tinha que ter palestra, o pessoal da igreja, o pessoal do Estado tinha que ficar falando que era bruxaria, porque o povão tinha que concordar com a bruxaria. Não dava para você acusar alguém se o povão não concordasse. É igual hoje política, né? Se o povão não concorda com a ideologia dominante, não acontece caça às bruxas. Então tinha que doutrinar a galera, falar, bruxa é assim, bruxa é assado. Bem, se você quiser saber mais, indico muito esse livro. Não é fácil, é de historiador, então tem um texto meio acadêmico, mas divertido. A Caça às Bruxas na Europa Moderna, de Brian P. Levac, da editora Campos. E indico demais, vale a pena. Dá uma olhadinha, comprei aqui no estante virtual e indico, provavelmente está meio esgotado, é meio difícil de achar, mas vai atrás.